Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao seu canal financeiro. Sou seu apresentador, Bruno Macedo, e hoje, em um episódio do Catadores de Centavos, faz tempo que a gente não faz um desses, eu vou falar sobre o ativo da PetroRio, código de negociação PRIO3, tá? Mas se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais que eu deixo aqui na descrição e também visite aqui os produtos parceiros, né? O meu e-book 6 dicas para atingir a independência financeira, cujo link para você obtê-lo está aqui na descrição, e a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, onde você pode controlar seus trades, controlar o seu orçamento e controlar seus investimentos em renda fixa. Então, após a vinheta, vamos começar a falar sobre esse ativo. Amigos e amigas, tá? Primeiramente, como eu já falei para vocês, esse é um episódio do Catadores de Centavos. E por quê? Porque eu considero esse ativo uma especulação, embora tudo na bolsa seja uma especulação, mas ele está mais num nível especulativo do que um investimento de longo prazo, é a primeira consideração que eu faço. Mas antes da gente prosseguir na análise, vamos aqui a alguns detalhes sobre o ativo, tá? O nome atual da empresa é PetroRio, como eu falei, código de negociação PRIO3, que está aparecendo aqui na tela, e é uma empresa do novo mercado. Então, pelo menos esse ponto a gente tem que dar um destaque positivo. A empresa só possui ações ordinárias, só código 3, eventuais subscrições, aí seria 1, etc. Ela dá um maior poder de gestão aos seus acionistas, não existem ações preferenciais e também tag along 100%, e um free float tem que ser um valor considerável, como a gente vai falar aqui para frente, para ser integrante do novo mercado. Isso importa dizer que o volume de negociações do ativo, se for em torno de 25 milhões, ele tem que ter um free float de 15 a 25%, ou seja, entre 15 a 25% das ações da empresa devem circular na bolsa, considerando que ela se integra ao novo mercado. Caso ela perca um free float e fique abaixo dessas condições, ela obrigatoriamente seria revista na bolsa para mudar o seu nível de governança para o nível 1, nível 2 ou níveis mais baixos do que é o novo mercado, tá? Além disso, aqui um dado que a gente puxa fácil na internet, o último volume de negócios aí da empresa é na casa de 7.964, né? O volume do último pregão agora, do dia 11 de março, foram negociadas 3.170.900 ações, com preço médio de R$19,69 e um volume financeiro de 62 milhões, ou seja, muito acima dos 25 milhões, o que obrigaria ela a ter esse free float aí de 25%, né, pelo menos, tá? O preço que ela fechou foi R$ 20,03 e a gente já vai falar do preço aí na sequência. Mas isso aí não vem ao caso, tá? Vamos começar pelo histórico da empresa, que é o que eu sempre gosto de falar, né? É uma empresa do ramo de petróleo, gás. Até pouco tempo atrás se destacava apenas na exploração, refino e distribuição. Porém, aí, após algumas aquisições, no meio, ela também agora passa a integrar o ramo da fabricação, né? Produção de óleo e de outros subprodutos do petróleo, além do gás natural. Bom, ela foi fundada em 2008 com o nome de HRT Participações em Petróleo e em 2015 passou a se chamar PetroRio, que agora uma opinião pessoal é um nome muito mais interessante, chamativo e comercial, né? Dá para fazer um marketing muito maior em cima do nome PetroRio do que em cima do nome HRT, além de criar uma relação com a cidade carioca, beleza? O IPO dele na bolsa foi em 2010, ou seja, 2 anos após aí a fundação da empresa, porém desde 2014 a empresa iniciou um procedimento de turnaround que ela permanece até o momento. Turnaround, para quem não sabe, não é necessariamente uma recuperação judicial, nem necessariamente prejuízos, tá? Mas a empresa informa que está numa situação difícil financeiramente ou logisticamente ou qualquer outra dificuldade que possa impedir que ela cresça, né, se desenvolva. Normalmente é uma dificuldade financeira, normalmente a empresa que está nessa situação também está em recuperação judicial, mas não é obrigado, tá? E normalmente a empresa apresenta prejuízos, que é uma coisa que se verifica aí na PetroRio. A gente vai falar dos balanços anteriores. Essa situação perdura aí desde 2014, o último balanço até que foi bem interessante, mas isso é um dado aí que tem que ser levado em consideração para quem quer investir.
A empresa está num turnaround e por ser turnaround é uma aposta e isso é uma das bases por causa do qual a empresa está aqui no Catadores de Centavo e não no Ganha Dinheiro de Bolo. Tá? Sede da empresa no Rio de Janeiro, capital. Com esse nome não poderia ser diferente. Então, analisando brevemente aí os balanços da empresa, realmente desde 2014 ela vem resolvendo muitos problemas das dívidas que ela tinha acumulado aí até 2014, um resultado péssimo aí até 2014, e tem sim recuperado constantemente o seu resultado de uma forma aí até equilibrada e tem melhorado bastante seu balanço, tá? Mas ela ainda prossegue no procedimento de turnaround que ainda não tem previsão para acabar, então é muito importante fazer salientar essa informação, tá bom? Um fato relevante aqui, recente, ela realizou um desdobramento recente na proporção 1:10, ou seja, o ativo aí em 1º de março de 2019 custava R$ 168,00 e na volta do carnaval, na quarta-feira de cinzas, 6 de março de 2019, ele passou a custar R$ 16,80. Aí você fala, ai meu Deus, o que aconteceu com a pessoa? Ela perdeu dinheiro? Não, é uma continha simples. Quem tinha 100 ações aí a 168, ou seja, quem tinha R$ 16.800 investido, continuou com R$ 16.800 investido, porque a partir do dia 6 passou, ao invés de 100 ações, a terem 1.000 ações, né? Multiplicou por 10 o número da ação e o preço dela caiu a 10% do que era. É assim que funciona o desdobramento, né? De um modo geral, para a gente não perder tempo com isso, tá? E é bem interessante dizer que não houve variação patrimonial nem da empresa nem do acionista com relação ao desdobramento, ou seja, esse desdobramento foi puramente para dar maior liquidez ao ativo e tornar mais atrativa a negociação. Afinal de contas, ativos aí na casa das centenas de reais são mais difíceis de ser investidos e mobilizados para o pequeno acionista do que ativos na casa dos 16, 17, agora 20 reais. Ou seja, mesmo após o desdobramento, a gente vê que isso foi muito favorável. O ativo agora está na casa de 20 reais, subiu 4 reais só do dia 6 para cá, né? Se fosse fazer uma proporção, ele estaria agora na casa dos 200 reais antes do desdobramento. A variação nas últimas 52 semanas, já fazendo um ajuste, né? Ele saiu aí de 5,09, ou seja, de R$ 50,90, já considerando o preço desdobrado para facilitar a conta, e foi para R$ 18,12 na última vez que eu fiz análise. Mas já digo para vocês que na última sexta-feira, agora dia 15 de março, o ativo fechou na casa dos R$ 20,30. Então eu tinha falado aqui uma alta de 355,99%, mas você já pode botar aí, sei lá, uns 360%, porque ele já subiu mais R$ 2,00 em relação a esse preço. Então o ativo está bombando aí, hein? Bombando isso aí, últimas 52 semanas, os últimos 12 meses corridos. Bombou realmente nesse ano de 2018 aí, tá? Prosseguindo na nossa análise, como eu falei, volume em reais negociado de 8.200.473. Aqui no último foi para uns 7 milhões, como eu disse, teve uma pequena alteração em relação à última análise, e uma quantidade de ações que eles possuem em total 135.570.790 ações, tá? O volume médio de ações aqui negociadas aumentou nos últimos 5 anos, pulando da casa de 76 mil ações por dia sendo negociadas, para na última semana agora ter sido 1 milhão, e eu acredito que até foi mais, se a gente analisar os dados aqui do dia 15. Se a gente analisar os casos do dia 15 aqui, ó, é um volume de 3 milhões de ações negociadas agora nessa última semana do dia 15. Então você já pode colocar a última semana 3 milhões de ações negociadas. É muita coisa, então o ativo está bombando realmente, está na boca do povo, é a especulação do momento. Então vamos lá para alguns detalhes, alguns dados do último balanço. Caixa operacional recorde de 276 milhões de reais, que levou um saldo final de caixa, já incluso estoques de óleo, né? A gente falou agora, ela está produzindo óleo, de 894 milhões de reais. O patrimônio líquido aí fechou na casa de 1 bilhão 6 milhões 596 mil, né? E aí dá um aumento de 113,98% em relação a 2017. Receita líquida
um aumento de 59%, foi para 848 milhões e 900 mil. Tá? O EBITDA ajustado, EBITDA, resumindo, é o lucro bruto, para facilitar o entendimento, 278,8 milhões, ou seja, 278 milhões e 800 mil, um aumento de 209%, e um lucro líquido de 204,9 milhões, um aumento de 303%. Todos esses valores vão aparecer na tela, mas são todos aumentos consideráveis. Então, os indicadores da empresa, desde 2014, quando ela iniciou o turnaround, têm sim se mostrado muito promissores, mas repito, empresa ainda em turnaround. O aumento da produção no campo do polvo, né? A empresa aqui, cabe um parênteses, fez aí uma série de aquisições de campos de exploradores de petróleo, de exploradores de óleo, principalmente na região do Rio, que é onde eles estão mais concentrados. Para quem não conhece a geografia aqui do Brasil, né? No Rio de Janeiro, onde estão aí as maiores reservas de petróleo na bacia de Campos, na Baía de Guanabara, naquela região lá é onde está a maior parte do petróleo brasileiro, né? E o estado crescia muito com a divulgação e divisão desses royalties aí entre os estados entre as cidades cariocas, né? Quando havia distribuição por países produtores, se não me engano, mais de 90% do valor arrecadado com a exploração de petróleo ia para o estado do Rio, uma pequena parte ia para o estado de São Paulo por meio da bacia de Santos, né? A bacia de Santos também tem uma participação e uma participação ínfima de outros estados litorâneos. Quando, se não me engano, foi justamente nessa mesma época, em 2014, começou-se a fazer a distribuição igualitária dos royalties, ou seja, até Acre recebe parte dos royalties, mesmo sem nem ter mexido com petróleo, o estado do Rio entrou em um declínio com relação à arrecadação nesse sentido. E isso impactou, obviamente, as empresas produtoras desse setor. Tá? De qualquer maneira, essa própria empresa ela adquiriu alguns campos aí, muito possivelmente relacionados ao Eike Batista, que é o que tinha participações aí, mas aí já é uma especulação da minha parte, não tenho como comprovar essa informação, e também junto ao governo federal, o campo do Polvo, o campo do Frade e o campo do Manati, e por meio dessas aquisições ela se tornou uma grande produtora também desse óleo diesel. Além de ser exploradora e refinadora, passou também a ser produtora, vamos dizer assim, do óleo. Então vamos lá. Ela aumentou a produção no campo do Polvo para 10 mil barris por dia, tá? Sucesso na perfuração, a operação foi concluída. Então ela iniciou-se aí há alguns anos atrás, em outros balanços ela lançou, tá? Com um custo de $4 por barril para poder implementar a produção integral no campo do Polvo, a PetroRio espera retorno de $25 por barril. Tá? Um retorno bem interessante, né? 4 vezes, mais do que 6 vezes o retorno do valor investido. Mas é uma previsão, a gente só pode chutar com base nisso, até porque depende também do preço do petróleo no mercado internacional. Ela fala que tem uma menor dependência do Brent, que seria aí o índice, né, dos indicadores do petróleo no mercado internacional. A sigla vai passar aí na tela, e realmente, você tendo um campo aí que você é capaz de produzir o próprio óleo, né, de forma autônoma, você depende menos das taxas internacionais. Beleza? Ela adquiriu também 70% do campo do Frade, também nessa mesma região, e com isso aumentou em 4 vezes as suas reservas de óleo, que já eram bastante, tá? Além disso, aumentou 2 vezes a produção total da empresa, tá? Então, só com a aquisição do campo do Frade, ela conseguiu quadruplicar o seu estoque de óleo e duplicar a produção total da empresa, tá? E com isso, depois que tudo isso aqui estiver consolidado, ela se tornaria a maior empresa independente de óleo e gás do país, talvez até superando a Comgás, segundo as estimativas aqui da PetroRio, tá? As vendas de óleos e gás natural atingiram a marca de 850 milhões de reais, um aumento de 60%, muito interessante. Possui 10% do campo do Manati, como eu falei, também outro campo aí de exploração a um custo de $6,18 por barril, adquirido em 2017. Este aí foi integralmente pago. Eles consideram que com o balanço de 2018, todo esse investimento em $6,18 por barril já foi pago.
Agora falta saber quanto isso vai gerar para a empresa a partir de agora. Mas é interessante saber que o investimento feito em 2017 já se pagou. Tá? Reservas totais da empresa: 14 milhões de barris de óleo em 2017 subiram para 83,6 milhões de barris de óleo em 2018, que basicamente o que ela mais produz é óleo, uma alta de 597,14%. Sensacional, né? Bacana. A Prio 3 entrou no índice Small Caps em 2018, cabível falar isso aí, né? Depois de 4 balanços muito bons, muito interessante, que mostra que a empresa está se recuperando realmente. Ela foi então elevada ao posto de índice Small Caps. Se você procurar no índice, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar esse índice. A Prio 3 está lá e isso é um sinal de que ela tem, além da boa governança que a gente já falou do novo mercado, ela é uma empresa sólida porque é considerada para ser levada a um índice, tá? Então isso é muito interessante. Outro dado interessante é que os funcionários da PetroRio também são acionistas da empresa. Em 2017, 60% dos funcionários dela tinham algum tipo de ação da empresa, né? No caso, só ordinário, só tem. Em 2018, 80% dos funcionários, que mostra que mesmo os funcionários da empresa têm algum nível de confiança sobre ela. Além disso, ela tem projetos sociais. Ela apoia o Instituto Reação, que promove ações sociais aqui com 300 crianças, né? E já beneficiou 1.300 crianças ao todo. Se não me engano, no Rio de Janeiro esse instituto, tá? Depois vai passar na tela aqui o nome do lugar onde é feito esse projeto social para quem quiser verificar, e também o site aqui do instituto para quem quiser ter conhecimento sobre ele, tá? Além disso, ela gerencia o Teatro PetroRio das Artes no Rio de Janeiro, reinaugurou ele nesse ano de 2018 e abriu aí o primeiro concurso de solidariedade, tá? A construção de um jardim sistêmico e sustentável no bairro de Jardim Gramacho, na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela tem projetos sociais também, projetos culturais. A empresa se preocupa, né, com dar algum retorno à sociedade, isso é muito interessante, beleza? Além, é óbvio, né, de ter um projeto de monitoramento ambiental no Campo do Povo e, pelo menos pelo que ela diz no balanço, ela tem uma preocupação em fazer uma exploração sustentável. Aqui vão umas considerações sobre a empresa da minha parte, que vamos iniciar a partir de agora. As oscilações no preço do petróleo, as declarações polêmicas aí do nosso presidente e também do governo da Venezuela, né? Que no caso a Venezuela é o único país que faz parte da Organização dos Países Exploradores de Petróleo, a OPEP, né? Podem influenciar em muito o preço do petróleo, tá? Isso já aconteceu no ano passado. As ações da PetroRio mesmo, embora tenham subido ao longo de 52 semanas, não foi sem oscilação, justamente por causa dessa dependência de um produto que é, além de poluente, né, ele não é renovável, e por mais que a empresa tenha aí projetos sociais, ambientais relacionados a isso, ele é um produto que qualquer erro, qualquer pane pode gerar aí um prejuízo ambiental muito grande, tá? Então, isso é um ponto muito negativo da empresa que a gente precisa ressaltar. Outro ponto negativo é que ela possui contatos com a Petrobras, tá? Em especial em relação ao gás natural extraído no campo do Manati. Com isso, embora a empresa seja independente, ela tem aí uma mãozinha do governo para poder gerenciar os seus produtos. Sem falar que a gente tem que ressaltar isso aqui, que petróleo só tem a Petrobras, basicamente, distribuidora no nosso país, né? A PetroRio Tech tem um interesse muito interessante de fazer isso, mas ela basicamente venderia o seu óleo combustível para a Petrobras e se transformaria em petróleo. Ela também está iniciando esse processo de refino. Vamos ver aí como o governo leva isso em consideração, se vai permitir aí a quebra de um monopólio. A quebra de um monopólio seria muito favorável aí à PetroRio, porque hoje basicamente é a Petrobras que faz esse serviço, né? A PetroRio seria quase que um braço pequeno relacionado a essa empresa, mas cabe dizer que tem uma dependência do governo e tem uma dependência das políticas governamentais, né? Não só para negócio, mas também para o funcionamento da empresa, né? Uma decisão do Bolsonaro pode tanto alavancar a empresa, né, se quebra o monopólio, como derrubar a empresa
se ela resolver concentrar os esforços no governo, resolver concentrar os esforços na Petrobras. As crises hídricas, né, favorecem a venda do gás. Por quê? Porque o gás é um dos combustíveis das termoelétricas, né? Então, em alguns anos aí, a empresa subiu bastante, até porque a gente estava numa crise, falta de água, e falta de água também falta de energia, porque nosso sistema é quase todo de hidrelétricas, né? Até pouco tempo atrás ninguém falava de energia solar e eólica, então por não ter solar, não ter eólica e faltar água para hidrelétrica, queimava-se gás, queimava-se carvão para produzir energia nas termoelétricas. Considerando que essa crise está meio que superada, ou pelo menos mitigada, isso pode levar também a uma redução da produção da empresa, afinal de contas, se a gente não está mais tão dependente do gás para produzir energia, ela vai ter menos consumidores desse gás, pelo menos para fins de geração de energia elétrica, o que não impede que esse gás seja vendido para fins de combustíveis, entre outros. Tá bom? Além disso, já falamos, empresa de turnaround desde 2014, sem previsão para encerramento desse procedimento, mas se mostra muito promissor, analisando os balanços mais recentes, realmente está se recuperando de braçada. O investimento no campo do Manati, do Polvo e do Frade, embora promissores e são realmente muito promissores, tem custos altos, e embora a Prio já tenha informado que está kit do campo do Manati, ou seja, fez muitos investimentos. Aparentemente isso pode dar muito bom para a empresa, mas como isso levou a um gasto muito grande de capital, um pequeno passo em falso, considerando que ela já está aí em turnaround, pode tanto levar isso para baixo, ao invés de alavancar a empresa. Então ela está pisando em ovos agora. Por enquanto está tudo dando certo, mas cuidado justamente com relação a isso. Então, aqui vão outros dados negativos também. Custo de produção e despesas gerais, 510 milhões de reais. Pagamento de royalties governamentais, ou seja, esse ramo que ela atua tem que pagar royalties, 78 milhões de reais. E resultados de captações financeiras, leia-se, empréstimos, aí você também inclui debêntures, ou seja, ela emitiu debêntures, mas vai ter que pagar as debêntures, né? 88 milhões, tá? Embora tenha sido reembolsado por parte de seus gastos, referente à decisão arbitral de seus investimentos, tudo dos seus investimentos totalizaram 177 milhões. Se você fizer uma continha aqui rápida, mais ou menos entre 800 e 900 milhões a empresa tem entre gastos aí de produção, gastos com royalties, empréstimos e debêntures e gastos de investimento, que não é pouco, tá? Então, resumindo, é uma empresa que teve um ótimo momento, está num ótimo momento, a cotação está decolando, tá? Tá a ação do momento na bolsa, sobe de braçada, só que contra ela pesam ela investir num combustível, né? Numa matéria-prima não renovável, ela ter dependência do governo por meio de contratos e por meio de decisões que vão ver se vão permitir a empresa continuar trabalhando, ela está num ramo que depende de muitos investimentos e de uma política internacional muito grande, ou seja, ela depende que não só o nosso governo atue bem, mas que os governos estrangeiros atuem bem, tá? Crises como essa na Venezuela, crises como a que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, em relação à China, podem impactar e muito o preço do petróleo e dos derivados de todo mundo que atua nesse ramo. Então, é um investimento de um risco até elevado, até se considerando. E uma coisa, um dado técnico, né, relacionado à cotação, ela costuma ter oscilações na sua cotação muito drásticas, né? É coisa de subir 20% num dia, cair 15% no outro. O mercado ainda não se decidiu para que rumo tomar, até porque a ação saiu dos 115, isso em novembro, e foi até agora uns 200, né? Se for considerar todo o ano passado, né, ela saiu dos 52. Então, ela está bem esticada, desdobrou e continua subindo. Então, quanto mais demorar para subir, para você entrar, maior perigoso ser. Então, eu tenho algum dinheirinho lá, tá? Mas é muito pouco e eu pretendo fazer alguns aportes se ela der uma correção. Se ela continuar subindo desse jeito, é só subir meu stop. Fica até perigoso fazer aporte numa empresa que caminha nesse sentido aí, não é uma coisa tão tranquila assim. Então não dá para você comprar e falar assim, vou ver como é que tá daqui a uma semana. Um ativo como esse
se você tiver interesse em entrar, comprar hoje e acompanhar ele ao longo dos dias. Pelo menos uma vez ao dia você dá uma olhada para ver como ele está, para ver qual decisão você vai tomar, sempre com um stop armado se você já tiver no lucro, se tiver no prejuízo também, porque ele pode dar saltos muito grandes para baixo. E é isso, tá? Catadores de centavos é uma especulação, mas me parece uma especulação bem promissora, por isso trouxe para vocês. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Agradeço a todos pela paciência e pela audiência. Os links aí que eu informei ao longo do vídeo eu deixo na descrição, assim como o meu e-book 6 dicas para atingir a independência financeira, onde você pode aí se orientar para começar a se organizar para investir melhor, para poder se tornar uma pessoa mais bem-sucedida, né? Não adianta só você ter o dinheiro para investir, mas não ter o conhecimento, não ter as formas. Eu começo a abordar esse assunto nesse meu e-book e vou aprimorá-lo nos próximos, tá bom? Além disso, a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, deixo na descrição, quem quiser, quem tiver interesse. Ela controla os seus trades, controla o seu orçamento, controla os seus investimentos em renda fixa. Então, especialmente nessa época do ano que a gente fala de imposto de renda, vê que muitas pessoas não têm controle do que compram, vendem e como se organizar. Uma planilha como essa, você vai lá, lança sempre que você fizer as operações, a planilha já faz o cálculo, já dá o valor líquido, aí é só você retirar as informações ali, tá? Emitir sua DARF e no caso da época do imposto de renda, já pegar o valor e colocar na planilha do imposto de renda, sem ficar se descabelando. Ai, como eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer isso. Então essa planilha, ela ajuda e resolve esse problema, tá bom? Além disso, amigos, deixo também na descrição o meu e-mail, tá? Para quem tiver interesse em participar do grupo privado do seu canal financeiro. É um grupo onde nós temos um grupo do Telegram, que vocês podem interagir comigo, tirar suas dúvidas, né? Ficarem aí melhor informados do mercado, notícias do mercado, etc e tal. Tenham acesso aí à minha esposa, que ela fala sobre controle emocional, né? Dicas de controle emocional, meditação, que é muito importante para você que quer investir, manter a sua cabeça no lugar, manter o seu foco. Temos um grupo no Facebook, grupo secreto, não é aqueles que vocês todos têm acesso, é um grupo secreto, exclusivo para esse pessoal do grupo privado, onde eu gravo uma live semanal, tá? Onde a gente fala sobre questões da bolsa, tira dúvidas aí das pessoas que fazem parte do grupo, e também tem vídeos da minha esposa justamente sobre a temática de controle emocional. Além disso, o e-book aqui que eu anunciei e outros e-books que estou formulando, disponibilizo lá sem nenhum custo adicional para quem faz parte desse grupo privado. Então é um grupo muito interessante, com um preço módico, tá? Um preço simbólico, mas que você tem muito valor agregado recebido, tá? Então quem tiver interesse, mais uma vez eu deixo aqui o meu e-mail na descrição. Basta mandar um e-mail, tem as minhas redes sociais também, se você preferir pelo Instagram ou pelo Facebook. Manda aí um contato para mim e eu já digo como você vai fazer parte desse grupo. É bem tranquilo, bem rápido, tá? A gente fica por aqui. Um abraço do fundo do coração. Até o próximo vídeo.